Olá! Hoje eu vou abordar um tema muito atual, um fato que estará nos livros de história das gerações futuras e que certamente acarretará transformações nunca antes vividas pela humanidade. A pandemia é o fato histórico que vai dar início a um novo período da civilização, deixando para trás a Idade Contemporânea. É logo depois da vinheta. Nós sabemos que a história é dividida em períodos e que esses períodos são divididos por fatos de grande relevância. Por exemplo, a invenção da escrita é o fato que separa a história da pré-história. A Revolução Francesa, em 1789, foi o fato que determinou o fim da Idade Moderna e deu início à Idade Contemporânea, sendo esta última também conhecida como hoje, o agora. Sim, a era da civilização moderna, do homem civilizado, ou pelo menos era para ser assim. O que aprendemos nas aulas de história até a atualidade é que a Idade Contemporânea tem apenas o fato que marca o seu início, porém, ainda não existe uma data ou fato que delimite o seu fim. Ainda não houve algo marcante o suficiente para que o homem entenda que a Idade Contemporânea está chegando ao seu final. Qual seria a próxima nomenclatura a ser usada? Em que momento a civilização se daria conta de que o planeta Terra se encontra em uma nova fase da história? Certamente, esta consciência não se dará em pouco tempo. Será algo a ser constatado de médio a longo prazo. Certamente, nos períodos que dividiram as etapas anteriores, as pessoas não tiveram transformações de imediato, pois estas se dão gradativamente. O aprendizado e o conhecimento se constrói a partir de esforços que resultam em herança às futuras gerações, que dão continuidade no processo evolutivo da humanidade. E é assim desde a descoberta do fogo. Porém, desta vez, as transformações serão em um patamar tal qual ainda não dimensionamos. A maneira como a humanidade vive este século e o final do século XX, a evolução em todas as áreas do conhecimento, foi de admirável grandeza. O homem moderno alcançou conhecimento e tecnologia, superou barreiras, alcançou patamares nunca antes imagináveis. A intelectualidade está em uma crescente vertical. Isto é um fato incontestável. Porém, a moralidade dessa sociedade não evoluiu com a mesma velocidade. Se colocarmos em uma balança, constataremos uma diferença notória. Nem mesmo no aspecto religioso consegue perceber um equilíbrio, uma direção referencial que possa se afirmar não ter mácula. E eu não me refiro aqui ao precursor do segmento religioso A ou B. Os valores deixados pelo precursor do cristianismo estão sendo utilizados segundo as necessidades de cada um. Trabalhar para Deus tornou-se um negócio muito lucrativo. A fé que remove montanhas também pode mover cifras exorbitantes. O conceito de felicidade tornou-se relativo, e para alguns segmentos, essa felicidade está pautada na posse, no ter. E esse ter passou a distinguir, qualificar, rotular as pessoas. Sim, ou você tem ou você não tem. Mas existem também os grupos intermediários. As denominações são variadas. Classe média, classe A, B, C. O que importa é possuir os melhores bens. A busca por esses padrões de vida não teria nada de mais, se esse processo não acabasse, em sua maioria, em uma busca desenfreada. Como consequência, temos pessoas individualistas, voltadas única e exclusivamente aos seus próprios interesses. A evolução técnico-científica interligou o planeta, eliminando a distância entre os países, transformando o planeta em uma grande comunidade individualista, onde é mais atrativo teclar com quem está distante do que conversar com quem está ao lado. O mundo globalizado aproxima e distancia. E eis que surge a assustadora e avassaladora pandemia, ceifando vidas,
atropelando a economia global, alterando a forma de se viver no planeta. Sem fazer distinção de raça, religião ou condição social, ela é implacável. O dinheiro passa a ser mero coadjuvante diante da nova realidade. Ricos e pobres enfrentam o mesmo panorama, as mesmas limitações. Morrem com os mesmos sintomas. O isolamento social passa a ser a forma mais segura de se proteger. Em diversos pontos do globo, cientistas de todas as nações trabalham incansavelmente pela descoberta da cura. A humanidade acuada trabalha em conjunto, por uma mesma causa, a preservação da vida. As nações mais abastadas ajudam, da forma que podem, os países menos favorecidos. O vírus inteligente sofre alterações e novas mutações surgem, mostrando-se imune às vacinas recém-criadas, dificultando o trabalho da ciência. A pandemia nos oportunizou ver e testemunhar que dinheiro não torna ninguém melhor, que o letrado e o analfabeto serão consumidos pelos micróbios da terra, que não existe aparelho tecnológico que substitua o calor humano, que existe uma inteligência maior que não deseja o fim da humanidade, mas a evolução. Mas para que esse processo evolutivo se dê, se faz necessário observar as leis da vida. Não estamos aqui de férias ou a passeio, estamos em aprendizado, em processo evolutivo. A Terra nada mais é do que um maravilhoso educandário, que nos permite o aperfeiçoamento moral e intelectual. Determinados tipos de pensamentos ou comportamentos já não têm mais coesão com aquilo que se denomina de civilização moderna. A evolução é algo inerente ao ser humano. Todos nós fomos criados para evoluirmos. Precisamos observar as leis eternas e imutáveis, leis que estão gravadas na consciência de cada um. E essa consciência é o maior e o mais implacável de todos os juízes. Lá atrás, em 1859, um cara chamado Charles Darwin formulou a teoria da seleção natural, onde ele afirma que o meio ambiente atua como um selecionador de características, perpetuando os organismos mais aptos a sobreviverem em determinado local. A teoria de Darwin é a mais pura expressão da verdade. O homem é o melhor exemplo disso, quando lá na pré-história, o Homo erectus e o homem de Neandertal tiveram suas espécies extintas, e somente o Homo sapiens permaneceu e evoluiu até o que somos hoje. A evolução não para, ela é contínua e não existe mecanismo, pensamento ou força que possa retardar ou retroceder esse processo. Existem sim individualidades estacionárias ou resistentes a esse processo, que por ignorância seguem por caminhos que julgam ser o melhor para si próprios. Estes julgam que podem burlar as leis, se beneficiando sempre em detrimento daqueles que se submetem a tais leis. A força física já não representa poder. A intelectualidade e a inteligência são fatores relevantes a destacar o indivíduo em uma sociedade. Existem muitas pessoas movidas pelo desejo de fazer o bem, sem interesse. Pessoas com qualidade que se sobressaem aos seus defeitos. Em todos os meios, seja político, religioso ou familiar. O processo natural que Darwin se referiu lá atrás continua a existir. E quanto mais a humanidade evolui, mais complexa e sofisticada será essa seleção. A pandemia veio soar o alarme final e chamar a atenção para a necessidade de uma reflexão, uma avaliação mais detalhada de nossa postura, dos nossos valores diante da oportunidade que nos foi concedida. Existem aqueles que se mostram contrários ao coletivo, movidos por uma visão individualista, priorizando os seus interesses próprios, insensíveis à dificuldade do outro, enfatizando sempre a primeira pessoa do singular, eu, ou seja, o meu dinheiro, a minha família, o meu trabalho, os meus filhos ou os meus bens.
Eu, você, todos nós, de vez em quando, agimos com essas características, não é mesmo? Com esse egoísmo irracional. E quando vamos à casa de oração da nossa religião, seja ela qual for, envolvidos pelas energias do bem, refletimos e falamos para nós mesmos que precisamos fazer melhor, que precisamos ser mais pacientes. Mas quando botamos o pé fora daquele ambiente, se alguém ousar nos dar um esbarrão, a gente já sente uma vontade de falar umas verdades para o sujeito, não é mesmo? É preciso bem mais que boa vontade para que consigamos realizar essa mudança. É preciso que isto seja um desejo muito intenso e verdadeiro. E quando houver esse desejo seguido de um pedido sincero, ele será atendido. Mas isso não significa que você se transformará em uma outra pessoa do dia para a noite, não. E provavelmente não será nada fácil, nem tampouco agradável. E é por esse motivo que muitos protelam esse momento, pois não desejam sair dessa agradável, porém ilusória zona de conforto. Só que tem um pequeno detalhe que não podemos nos esquecer. A cada um segundo a sua capacidade. O plantio é livre, porém a colheita é obrigatória. Uma hora eu terei que reparar o tempo perdido, a oportunidade desperdiçada. Então o implacável juiz lhe perguntará: o que fizeste com o tempo que te foi concedido? E você não terá nem tempo para responder, porque o juiz que pergunta é o mesmo que responde. A consciência é algo inerente ao ser humano, dela ninguém foge. A zona de conforto já não parece tão confortável. Já sabemos que dinheiro e poder nada representam diante das leis universais, que ninguém escapa ao critério dessas leis. O tempo chegou ao limite. A última oportunidade está diante de nós, ao alcance de todos. A evolução moral da humanidade se faz necessária. O processo evolutivo de cada um se dá pelo livre-arbítrio, não interferindo na continuidade evolutiva do planeta. De modo que aqueles que não oferecem condições morais de aqui permanecerem, oferecendo riscos àqueles que demonstram tais condições, serão expatriados a locais que estejam em conformidade com a sua condição moral. Esse processo seletivo já está em curso na Terra há mais tempo que possamos supor. A pandemia veio para soar o último alerta. A níveis cronológicos, será o fato histórico que encerrará a Idade Contemporânea, para dar início a uma nova página na história da humanidade. Porém, esta transição não se dará em alguns anos ou em algumas décadas. A marcha evolutiva do ser humano seguirá o seu curso. Os resultados desse progresso serão continuamente observados, através das conquistas realizadas nos vários segmentos da vida. Na medicina, os avanços serão alcançados através da descoberta de muitas doenças até então incuráveis. Na astronomia, o avanço tecnológico permitirá o contato com civilizações desconhecidas. O homem desenvolverá a consciência de si mesmo e do seu próprio habitat, passando assim a ver a biodiversidade por um ponto de vista diferente, consciente da sua responsabilidade com a sustentabilidade. As divergências entre as nações irão gradativamente se extinguindo. Os limites territoriais terão um valor diferente, em função da capacidade desenvolvida pelo homem de amar. Assim como hoje observamos os registros do Holocausto com repugnância e aversão, da mesma forma, as gerações futuras verão em documentários os registros das guerras de hoje com sentimento de incompreensão. Pode parecer algo surreal, mas se formos analisar a vida pregressa da humanidade, veremos um processo evolutivo incontestável.
Somente da Segunda Guerra Mundial para cá, num período de quase 80 anos, tecnológica e cientificamente falando, o homem evoluiu mais que em 1000 anos. A revolução que se deu na forma do homem se comunicar, através da internet, na telefonia móvel, na medicina, a descoberta da cura de inúmeras doenças. Na astronomia, o homem foi à Lua, obteve imagens de Marte em tempo real. Na física, a descoberta de forma de geração de energia sustentável. Difícil é acreditar que neste século o homem retrocederá ou permanecerá estacionário. E aí, o que você achou desse tema? Acredita que uma nova era se inicia ou acha que a humanidade ainda está muito longe disso? Dê a sua opinião aí nos comentários, diga o que pensa sobre esse tema, deixe a sua crítica, o seu elogio, proponha esse tema aos amigos, veja o que eles pensam, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.